Fala galera, aqui é Guiviotti e a gente tá aqui hoje para falar do Steven Seagal, o cara que não apanha nunca. Fala pessoal, aqui é o Mr. Everton e vamos falar do mestre, o grande, e realmente ele nunca apanha. E qual filme a gente vai conversar hoje? A Força em Alerta, que eu chamava de brincadeira quando eu era mais criança de A Força Alérgica. Filme de 92, com Steven Seagal, Tommy Lee Jones e, entre aspas, grande elenco. Grande elenco mesmo. Essa clássico de sessão da tarde, clássico de cinema em casa, sei lá onde mais passou essa parada. A gente falar desse filmaço tosco, mas filmaço ainda assim, dos anos 90. Primeiro filme dos anos 90 aqui nesse podcast. E é isso. Vamos lá, Everton. Esse é o primeiro filme dos anos 90, hein? Realmente, vamos lá. Exato. Bora, com a vinheta. Com a vinheta. Rebobina Cast. Volte ao play dos clássicos. Você falou realmente que o Steven Seagal não apanha. Mas você tem toda a razão. Tem toda a razão. Olha, ele não toma um soco, no máximo, sei lá, um tiro que vai meio de raspão, porque esse é o clássico do filme de heróis dos anos 90, 80 e 90, que todos os tiros são de raspão, né? O cara nunca toma um tiro em cheio, porque se você tomar um tiro em cheio, ele morre. Então, é tiro de raspão e é o máximo que acontece com ele esse filme inteiro, cara. Ninguém consegue fazer nada com ele. E temos que falar também, né, que nesse filme, Força em Alerta, ele é um cozinheiro, né? Ele é, como dito várias vezes no filme, ele é somente o cozinheiro. Somente o cozinheiro. Você é vergonha da profissão! Ele é o Masterchef do navio, né? Exato, cara. Steven Seagal, esse filme, cara, esse filme ele reprisou muito. Eu lembro de ver ele passando na Globo. Depois de um tempo ele foi parar no SBT, quando o Steven Seagal começou a ficar mais B, assim, né? Porque vemos que esse é o auge da carreira do Steven Seagal. A gente vai falar um pouquinho da carreira meteórica do Steven Seagal, mas esse foi o filme, se bobear, foi o filme que mais deu dinheiro dele. E esse filme, cara, de 92, o nome original dele é Under Siege, você encontra ele no Disney Plus. Esse filme foi dirigido por Andrew Davis. Quem foi Andrew Davis, Everton? Eu não faço ideia quem foi Andrew Davis. Como sempre, você não lê a pauta, né? Mas Andrew Davis foi o cara que dirigiu Nico, Acima da Lei, que é o filme que lançou o Steven Seagal pro estrelato. O Fugitivo, aquele clássico do Tommy Lee Jones caçando o Harrison Ford. Esse passou na Globo. Esse filme é bom, hein? Esse filme é muito bom. Esse pode virar um Rebobina Cast aí em breve. Com certeza. Esse Nico Acima da Lei também é um típico filme, porque eu nunca ouvi falar, né? Mas o Fugitivo... Eu nunca vi o Nico Acima da Lei, cara? Nico Acima da Lei foi o primeiro do Steven Seagal, cara. Esse filme, ele é muito bom. Sim, muito bom, é muito bom. É bom, né? Agora só, você falou você não falou, mas está escrito aqui na pauta, Reação em Cadeia, aquele filme com o Neil, Keanu Reeves e o Morgan Freeman, exato. Nossa, esse filme também, na época que eu vi a primeira vez, eu adorei esse filme. Cara, eu vi esse filme no cinema, você acredita? Eu não acredito que você viu esse filme no cinema, cara. Esse filme é 97, por aí, né? Então o Keanu Reeves estava bem bombado por causa do Velocidade Máxima, né? Então foi um filme um pouco depois. Mesma época? Um pouco depois. Acho que a Velocidade Máxima acho que é 96, esse filme deve ser 97, por aí. Mas o Nico Acima da Lei foi o primeiro filme do nosso querido Rabinho de Cavalo, Steven Seagal. Agora, nesse filme aqui, você mencionou que foi um dos filmes auge da carreira do Steven Seagal, né? Ele realmente foi, porque quando eu vi o filme, eu tive a impressão que o Steven Seagal já estava ali não se mexendo muito, né? Porque ele não se mexe muito nos filmes dele, né? Ele já estava começando a engordar nesse filme, né? Depois disso foi meio ladeira abaixo, assim, né? Foi ladeira abaixo. A gente não quer promover gordofobia de nenhuma maneira, tá? Então, isso para ficar muito claro, mas assim, convenhamos que no metade dos anos 90 para frente, o cara começou a ganhar um peso, né? O que é normal para a idade, né? Para qualquer um.
Só que ele começou a ganhar muito peso. Então, chegou uma hora que, assim, ele tem um filme mais ou menos recente dele que ele tá meio sentado o filme inteiro, sabe? Ele dá porrada nos caras sentado. Então, esse foi o auge, eu acho, de popularidade do Steven Seagal, cara, 92, nesse Força Alerta. O Steven Seagal como ator, né? Como ator, ele sempre foi meio ator, não foi aqueles grandes atores, assim, né? Assim, todo mundo conhece, mas comparado aos filmes de ação de outros atores, como Arnold, Sylvester Stallone, sei lá, outros assim, né? Ele não... Se bem que ele é mais voltado pra luta, né? Então seria o quê? Concorrente do... Van Damme, né? Van Damme, né? É a concorrência dele ali, mas ele não era um grande ator, né? Assim, será que ele chamava a galera pro cinema? Cara, chamava. Nessa época, assim, ele chamava. Inclusive, tem uma história muito famosa que o Van Damme tava numa festa na casa do Stallone e o Steven Seagal andou falando merda dele na mídia, porque o Steven Seagal, ele tem esse negócio de querer falar mal dos outros o tempo inteiro e contar muita mentira, né? E alguém tava perguntando quem que eram os atores de Hollywood que realmente eram bons de porrada, e ele cria esse negócio que a gente nunca sabe se é verdade, que ele é nono dan, sei lá, em Aikido, e foi o primeiro americano a dar aula no Oriente, né? Então ele fica contando que ele é o Bambambam, e o Van Damme chamou ele pra porrada. Aí o Van Damme descobriu que o cara tava na festa do Stallone e quis catar o Steven Seagal de porrada, e o Steven Seagal saiu correndo, cara. Steven Seagal... nessa época o Van Damme, assim, falar que ele tava com droga na cabeça é quase um pleonasmo, porque o cara era bem complicado nessa época. E ele foi se enfiar numa boate de striptease aí, fugindo da festa do Stallone, e o Van Damme descobriu onde ele tá, foi atrás e ele saiu fugido 2 vezes na mesma noite. O Van Damme tava doidão mesmo. O Van Damme tava doidão querendo arrebentar ele. Pô, e o Van Damme, querendo ou não, ele era campeão de karatê, né? O cara realmente tinha podia não ser sexto dan, que nem o Steven Seagal disse que é, mas o Van Damme mandava bem na porrada, né? E ele queria arrebentar o cara de porrada. Agora, eu realmente fiquei curioso aqui. O que quer dizer sexto dan? Né? Pesquisando aqui, é uma graduação de mestre. O dan é depois da faixa preta, né? Isso agora é o momento cultural desse podcast. Depois que você chega na faixa preta, você tem os níveis que são os dan, né? Então, primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, quarto dan, quinto dan. Assim, teoricamente, tem algumas artes marciais que tem alguns critérios. Por exemplo, eu sei que jiu-jitsu, depois de 10 anos como faixa preta, você pode virar primeiro dan. Agora, como que o cara, com, sei lá, 50 anos de idade, 60 anos de idade, virou sexto dan em Aikido? O cara tá lutando o quê? Desde que ele nasceu. Então, fica complicado, né? Mas talvez não seja. Será que é uma arte marcial tão disseminada? De repente não tem tanto professor assim. Aí é fácil se tornar um mestre, né? Cara. Aikido é um pouco complicado, porque é aquela coisa que você vê os vídeos, assim, a pessoa tem que ser um completo imbecil pra cair nesses golpes. Cara, pois é. Não vou falar muito, porque senão vai encontrar um cara que que curte Aikido, que gosta desse podcast, vai querer me arrebentar de porrada. Então, né? Não vou me comprometer. Pessoas que fazem Aikido, pode ser que a arte marcial de vocês seja muito legal. Mas... uma arte foda, show de bola, hein? Show de bola. Não quero apanhar na rua. Vamos falar do elenco desse filme, Everton? Opa, eu estava ansioso para falar do elenco por conta de uma curiosidade que eu vi no filme e fui pesquisar e é verdade. Então fala aí, quem que tá nesse filme aí fora? O Steven Seagal como Casey Ryback. Bom, temos o Tommy Lee Jones, né, como William Stranix, pirado, né? Sim. Tommy Lee Jones doidão. Eu tive a impressão que o Tommy Lee Jones estava fazendo o mesmo papel que ele fez naquele filme do Batman, que ele era o Charada? Não, ele era As Caras. Ele muito doido, parecendo ali, pirado. Puxou daí mesmo. Gary Busey, que é o comandante Crew. Gary Busey já antes do acidente, que ele sofreu um acidente nos anos 90, que ele ficou meio... a cara dele ficou meio estranha, ficou com um olhar meio de louco, assim. Nossa, é verdade. Agora que você falou, ele ficou meio doido mesmo com um dos olhos dele, né? Exato. Ouvintes, procurem Gary Busey antes e depois do acidente no
no nosso Google, você vai ver que o cara ficou bem zoadinho. Nossa, ele tá com 80 anos agora, hein? Tá bem, tá 80 anos, tá vivo, né? Tá bem, tá vivo, tá bem, tá E vivo. aí sim. Tá vivo. Agora sim, né? A Érica, né? Érica Eleniak, que fez a Jordan Tate. Gente, e no filme falam que ela era uma coelhinha da Playboy, né? Ela era do Baywatch, né? Ah, mas também. É verdade, mas quando falou Playboy, eu fui pesquisar, né? E realmente ela foi capa da Playboy. Mas você foi pesquisar para fins científicos somente, né? Assim, com certeza. Só para melhorar a pauta desse podcast. Foi o único motivo, né? O único motivo. Inclusive, me chamou a atenção que o filme, como todo bom filme ali dos anos 80, comecinho dos anos 90, tinha peitos. Ela ali dançando mostrou, peitos, né? Filme dessa época tem que ter peitos. Praticamente. Nem que seja 1 segundo, 2, 3, assim, mas tem que ter rapidamente. Né? Sim, e olha, ela é uma atriz muito bonita. Né? Eu estava conferindo para fins didáticos aqui para pauta do podcast, né? E eu olhei um pouquinho e realmente ela é muito bonita. Sabe que outro filme que ela tava, cara, que o pessoal não lembra? Lembra daquele Família Buscapé dos anos 90? Nossa, Família Buscapé, ela tava lá. Ela era aquela prima lá, que era a prima que era meio violenta, que dava pau em todo mundo na escola, era ela. Mas, olha só, e realmente SS Malibu, Família Buscapé. E também eu tô olhando aqui na filmografia dela, ET. O que ela fez no filme ET? Cara, vai saber. Nossa, agora eu tô... Não, isso é surpreendente, porque é um dos maiores filmes de todos ela os devia tempos, ser quase uma criança, sei lá, se é uma criança andando na escola ali, né? Mas olha só, aqui na ficha do elenco ela tá só descrita como garota bonita, não tem nem nome o personagem dela no filme ET. Porque a beleza sendo usada pra beleza, né? Tá certo. Cara, Hollywood não é todo mundo que tá lá só porque é talentoso, né? Convenhamos, né? Sim. Aí tem, seguindo aqui, né? Não, agora é difícil falar esse nome aqui. É o Damian Chapa. Damian Chapa. Damian Chapa. É verdade, Damian Chapa. É o que é o Tuckman. Que personagem é esse? Ele era o quê? Damian Chapa, esse cara, ele era o... eu não sei quem é esse cara. Pois é, mas não, olhando agora aqui, as fotos atuais dele não eu revelam. Acho que esse cara era esse cara era um dos que tava na sala lá do FBI, não era? Sim. Esse era o cara que chega lá quando tá dando quando entra no Pentágono, tá todo mundo sendo chamado. Esse é o cara que tinha cara de culpado, que era o cara meio que traiu o William Stranix, né, que fez a equipe inteira dele ser morta, e todo mundo senta na mesa ali e começam a arrumar um novo culpado, já preparando para culpar o Steven Seagal, né? Exatamente. Era esse cara. Tem toda a razão. E Troy Evans, o Granger, que era um dos que tava no barco lá quando dá ruim a parada. Ah, é verdade. Depois ele passa a ser o imediato ali, né? Ele é como se fosse um terceiro no comando ali, né? Exatamente, isso aí. Você sabe que existe uma linha de filmes que eu adoro, que é de barco, mas principalmente submarino. Esse filme se passa num barco, né? Mas filmes de submarino, cara, eu adoro. Eu acho que é um universo à parte, assim. E essa linha de cadeia de comando, né? Que você tem que ter um imediato, você tem que ter as pessoas que falam, que vão. É muito legal isso. Essa questão militar de navio é bacana. Esse filme, ele é muito inspirado por outro clássico dos anos 80 também, que é o Duro de Matar, né? Porque o Duro de Matar, ele fez muito sucesso. O Duro de Matar 2 pode não ser tão bom, mas fez tanto sucesso quanto. E nessa época tava meio no hiato, né? Entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3. Então, eles precisavam fazer filmes que o herói tá fechado em algum lugar, cheio de bandido. Então, vamos fazer o Duro de Matar no navio, Força em Alerta. Vamos fazer o Duro de Matar no estádio de hóquei, Morte Súbita com Van Damme. Vamos fazer o Duro de Matar, e era sempre... Se você parar para pensar, a estrutura é bem parecida. Era um cara que
foi meio que tá lá por engano, ou ninguém dá muita moral pro cara, e o cara tem que salvar a parada toda, né? Tem razão. Por esse lado, com certeza é a mesma estrutura do filme, Duro de Matar, que é um excelente filme de Natal. A pena que esse não se passa no Natal, né? Não sei como que ia enfiar o Natal aí dentro, né? Mas... Não, mas olha, tinha uma festa, que era o aniversário do capitão, né? Que era tudo a desculpa para levar aquele helicóptero, que a gente vai até discutir um pouco o tamanho que tinha esse helicóptero para entrar 85 terroristas dentro, mas enfim, a gente chega nesse ponto aí. Bom, esse filme recebeu uma nota mediana, né? Esse filme tá com nota 6.5 no MDB, que se você pegar a filmografia do nosso querido Steven Seagal, é o filme com a maior nota dele no MDB. E recebeu, o Rotten Tomatoes tá com 83% da crítica, cara, impressionante, e 62% do público. Acho que tá justo, né? Pela qualidade do filme. A pena que o Steven Seagal, esse é o auge dele mesmo, pelo jeito. Cara, foi só ladeira abaixo depois disso aí. Tem uma continuação que a gente pode falar desse filme que é horrorosa, asquerosa, que é o Duro de Matar num Trem, também, é a mesma... como eu te disse, não sai muito disso, mas assim, o primeiro eles ainda se esforçaram, cara. O segundo, ele é horroroso, não recomendo pra ninguém. Assim, a parte de tecnologia datada, os gráficos que aparecem um pouco, nossa, é terrível. E a parte de... sabe aquele limbo dos anos 90 que o pessoal tentava fazer uma coisa de computação gráfica meio que passada para tecnologia, que a tecnologia era ruim e o gráfico não fazia sentido? Então, era isso. Mas toda vez que eles tentam adivinhar uma coisa que vai ser como vai ser no futuro, é lamentável, não dá certo, eles erram, né? É quase aquele filme Hackers, entendeu? Não, mas o filme Hackers tem uma questão poética que passa, né? Eu aceito. Agora, esses outros filmes, eles sempre colocam algumas coisinhas 3D no computador e aí fica furado, né? Aceito o Hackers por causa da Angelina Jolie, né? Convenhamos. Tá bom, você acertou. Esse roteiro, o roteirista desse filme, ele é o J.F. Lawton, que é o cara que fez Uma Linda Mulher, e Blankman, aquele filme toscão da Sessão da Tarde, que é com um dos irmãos Wayans lá, o irmãos Wayans do Eu, a Patroa as Crianças. Eu nunca sei qual esse Wayans é, mas é um deles. O orçamento desse filme aí era 30 milhões e, cara, ele deu 156 milhões de bilheteria. Olha, eu vou te falar que me chamou a atenção o roteirista ser o roteirista de Uma Linda Mulher, porque Uma Linda Mulher é um clássico dos filmes, né? Quase uma unanimidade de que o filme é bom, né? O filme é bom. Quem não gosta de ver um filme em que uma prostituta fica com um cara rico, né? Depois o cara rico ignora todo esse cenário e fica com a prostituta, né? Mas então, você tem que ver que veja bem, você está deixando passar um leve detalhe nesse filme, tá? É um filme que ela cobrava R$300 a hora, o cara dá 10 mil para ela reduz a hora do cara, ele reduz a hora da mulher em $100 e poucos. Então, na verdade, ele tá, como eu posso dizer, deixando o trabalho dela muito mais barato, como grande empresário que era. Mas, enfim. É verdade, cara. Nunca paramos pra pensar nisso, todo mundo se choca com o valor inicial, né? Fica a dica, né? Inclusive vai ter Uma Linda Mulher 2, né? Uma Linda Mulher 2 tá chegando aí, com os mesmos atores, inclusive. Não. Sim. O que vai acontecer? Vamos tirar dinheiro desse filme, vamos espremer até não conseguir mais, vamos espremer a laranja até ela apodrecer. Agora, realmente a bilheteria foi muito boa ali, hein? Realmente fatura. Por isso que teve o 2. É inevitável não ter o 2, né? Só que o 2 deve ter um orçamento que é 1/10 disso e deve ter dado muito menos dinheiro. O filme deu 5 vezes o seu investimento, né? Então... Quer ler a parte de trás da caixa? Lendo, vale a pena. Vou citar isso até nossos ouvintes todos, né? Eu acho que pela média da idade dos nossos ouvintes todos já conhecem, mas anteriormente nós íamos nas locadoras locar um filme. E o que chamava a atenção para alocar o filme? São duas coisas. A frente da capa, a capa, ou mostrava o grande ator, ou mostrava uma atriz bonita, ou os dois juntos com uma explosão no fundo. E atrás da capa tinha que ter alguma coisa que chamasse nossa atenção, que era uma pequena sinopse do filme, que pelo nosso retrospecto sempre mandava ver um monte de spoiler do filme. E aí a gente alugava o filme.
Então, vou ler aqui. Convenhamos, Everton, que, assim, considerando a faixa etária da nossa audiência, pelo que a gente vê nos gráficos aí, todo mundo sabe o que é uma caixa de filme, tá? Todo mundo sabe o que é um DVD. O que o pessoal talvez não saiba é como encontrar a gente nas redes sociais, Everton. Tem toda a razão. Então, você quer falar para os nossos ouvintes aí, as nossas redes sociais? Bom, sigam o RebobinaCast. No Instagram nós temos o rebobina.cast, que está meio desatualizado, mas até sair esse podcast vai estar totalmente atualizado lá. A gente tá no YouTube. Como é que é o nome do canal do YouTube, Everton? RebobinaCast, só procurar lá. Tudo junto? Tudo junto, você vai nos encontrar. É isso aí, gente. Também então, estamos no YouTube. Facebook também? Facebook, YouTube. logo talvez no Twitter, mas você pode também nos encontrar no Spotify, no Apple Podcasts. Estamos em quase todas as plataformas. Todas. Em todos eles, o nosso áudio está de qualidade duvidosa por enquanto, mas isso vai melhorar. Vai melhorar. Nos ouçam mais. E olha, já existe, né, pessoal, já temos ouvintes que vão lá, comentam, curtem, né? Então podem comentar, podem interagir. Nós vamos ler todos os comentários, vamos conversar com vocês. Estamos dispostos. Quem quiser também sugerir algum filme, pode ser que a gente não aceite, mas sugiram também, mesmo assim, ok? Isso aí, curta isso também, aí. curta, chama um amiguinho pra ouvir, chama a mãe, o pai, o vô. Indica, cara, indica esses dois tiozão falando de filme velho, é legal. Se você for jovem e caiu aqui por engano, manda pro seu pai, entendeu? E é isso aí, compartilha na boca pequena. Então, vou lá, hein? Vou ler aqui por trás da caixa desse grande épico do Steven. Força em Alerta 1. O encoraçado USS Missouri prepara-se para a última viagem. A Marinha organiza uma grande festa, porém são surpreendidos com a presença de terroristas que pretendem roubar o arsenal de armas nucleares no navio e procurar a Terceira Guerra Mundial. Com incrível perícia em artes marciais, está a bordo o cozinheiro Casey Ryback, que preparava para os terroristas uma receita explosiva. Nossa. Ele conta... É foda, é difícil não rir, né, cara? E ele conta com a ajuda da bela garota, Erika Eleniak, contra esses bandidos da pesada, que estão sendo liderados pelo ex-agente da CIA, Tommy Lee Jones. Nossa, vamos pegar o narrador da Sessão da Tarde e pedir pra ele ler essa porcaria, cara. Eu acho, você sabe que eu acho que deve ter, viu? E realmente, mas se bem, Guilherme, que emissoras como a Globo, eu não sei, eu acho que mais a Globo, a Record, a SBT não faziam tão bem isso aí. Eles sabiam vender os filmes, hein? Eles melhoravam muito os filmes quando anunciavam ali na tela quente, Sessão da Tarde. Fim de ano na Record. Uma terrível ameaça a um passo de se transformar em realidade. Já tem um míssil apontado. Dispare quando quiser. Que tipo de Tomahawks? 8 deles têm ogivas nucleares, 220 quilotons cada. Apenas um homem pode impedir a destruição total. E encarar o inimigo de frente. Dispare no alvo. Steven Seagal, Força em Alerta, com Tommy Lee Jones. Filme inédito. Sim, tinha uns caras muito bons escrevendo as vinhetas, cara, porque, pô, tem umas que eu lembro até hoje, assim, de recitar, sabe? Dos filmes do Chuck Norris, tinha filme do Duro de Matar, pô, vários. Sim, e agora, assim, a gente deu uma culachada no Steven Seagal, mas ele de fato era um dos grandes atores aí de filmes de ação no começo dos anos 90, né? Com certeza, foi o auge dele. Mas lendo aqui essa capa, né, até que essa aqui ela não deu spoiler, né, ela não falou tanto ali. Sim, tem umas que, acho que do Cobra dava bem mais, né, dos que a gente falou aqui. Predador, ele contava praticamente o filme inteiro. Ele falava que ia tirando um a um, exatamente. Pô, tudo bem que a gente já sabe meio que vai acontecer, mas não precisa ser tão... Não, lá foi direto, demais, assim. foi demais. Sim.
Bom, falando um pouco do nosso queridão Steven Seagal, o cara com menos expressão na face da Terra, atuando. Esse foi o auge dele, como eu disse. Ele veio de 3 filmes bem-sucedidos, que são os 3 primeiros. Esse é o 4º filme dele, tá? Então, o primeiro dele foi o Nico Acima da Lei. O segundo, que ele já tá com o nosso querido Rabo de Cavalo, é o Difícil de Matar. Sim, é o Hard to Kill. Ele saiu pouco depois, por acaso só, pouco depois do Duro de Matar. Marcado para a Morte. Esse é muito bom, inclusive eu vi faz pouco tempo que ele é seguido por uma gangue de jamaicanos. E o Fúria Mortal, que eu já vi bastante também por aí repetido, né? Em vários lugares. Então eu falei que eram 3 filmes bem-sucedidos, mas são 4 filmes bem-sucedidos. Esse é o 5º filme dele, tá? Mas esse filme que você mencionou aí, que é uma cópia Duro de Matar, né? Como é que é? Hard to Kill. Esse filme eu gostava muito, assim. Ele era muito bom, né? Era o filme que ele ficou meio apagado ali, em coma, não foi? Não, assim, você tá falando que ele é muito bom porque você tá pensando de como você viu na época. Eu até entendo esse tipo de memória, mas, cara, ele fica em coma, sei lá, acho que são 5 anos que o cara fica em coma. A barba dele cresce, ele só tem um cavanhaque, tá ligado? Ele não cresce com a barba completa, ele fica só com aquele cavanhaque meio japonês, sabe? Alguém fez a barba dele, né? Pai Mei do Bill? Sim, assim. Sim, é verdade. A produção do filme é maravilhosa. Eu tava esses tempos, esses filmes do Steven Seagal, eles têm bastante streaming, né? Então, os streamings gostam bastante dele até hoje. Esse filme, como a gente disse, tá no Disney Plus, mas se você pegar Disney Plus, Max, Amazon, vai ter bastante filmes de Steven Seagal. Uns de uma época não tão boa, que são, sei lá, de 98 pra frente, aí já tem um filme bem trecheira. Mas esses filmes melhorzinhos estão lá, cara. Assim, tem filme que envelhece bem, né? Tem filme que envelhece bem. Esse filme ele mexia. Você vê que são coisas dos anos 90, que a nossa geração pegou um lapso, né? Que era aquele medo da Guerra Fria, da Guerra Mundial. Esse filme mexe um pouquinho com isso também, né? Coisa que a gente voltou agora, né? A ter receio aí com um monte de guerra acontecendo. O mundo é cíclico, né, cara? Infelizmente, essas maluquices aí vão e voltam de tempos em tempos. E ao contrário da carreira do Steven Seagal, que só vai ladeira abaixo de uns anos pra cá, mas essas coisas são cíclicas. Sim. Mas olha, eu acho, assim, esse filme, eu até aceito um pouquinho que envelheceu bem. Acho porque tratava-se de um navio velho que estava se aposentando, então... O enredo, só é estranho ele ser um cozinheiro. O resto, acho que é até aceitável. Né? Porque eles até explicam o motivo dele ter sido rebaixado a cozinheiro, né? Porque que ele teve uma treta que colocaram a missão dele numa furada, ele perdeu todo mundo, ele ficou maluco e deu um murro na cara do general. O que, na verdade, assim, ele pegaria a corte marcial e provavelmente teria sido condenado à morte se isso acontecesse na vida real, mas ao invés disso, ele era muito amigo do capitão, que mandou ele de cozinheiro lá, né? É verdade. Ele era muito brother do caminhão, do capitão, né? Do capitão. Usando o caminhão. Mas olha só, era quase um nepotismo ali, né? Porque... Total. E ele queria fazer a comida lá do capitão, tudo. O Steven Seagal, assim, ele tem que ser o melhor em tudo. Ele tem que ser o melhor policial, o melhor cozinheiro, o melhor em tudo, porque é o lance do ego dele, né? E ele tava no auge, ele é um cara que estreou meio tardio em Hollywood, né? Ele foi descoberto numa academia de Los Angeles de Aikido por um mega agente de Hollywood, um cara chamado Michael Ovitz. E ele estreou, ele já tinha um pouquinho de idade no cinema, ele tinha 36 anos, né? Então esse filme aí, ele devia estar com uns 40, quase começando até aquela barriguinha, que estamos nos 40, a gente sabe como é que é. Mas a gente não é pago para estrear filme também, né? Então é isso aí. Sim. Mas isso que você falou, talvez o ego dele é muito grande mesmo, né? Olha, ele como lutador, a gente ficou brincando no começo, né? Sobre essa arte marcial, sexto dan. É difícil. Você sabe que eu sou um lutador, né? Eu fiz 6 meses de Kung Fu, então
Eu também fiz um ano de Muay Thai espalhado, dividido em 4 prestações aí ao longo da minha vida. Então posso dizer que eu sou um lutador também. Também, né? Você pode dizer, com certeza. Agora, teve o nosso Anderson Silva, né? Que teve aulas ali com ele, com esse Steven Seagal, né? Parece que aquele chute que ele ganhou daquele outro lutador brasileiro. Do Belfort. Do Belfort, que foi um chute que parece que foi o Steven Seagal que ensinou ele. Tem gente que diz que isso foi muito propaganda e estratégia de marketing, né? Que o Steven Seagal não ensinou muita coisa, mas quer que seja assim. Aliás, a gente vou fazer uma leve correção aqui. Ele é 7º Dan em Aikido, tá? Talvez ele já tenha sido 6º, né? Obviamente, para chegar no 7º. Para chegar ao 7º, com certeza. Mas, na data de gravação desse podcast, pelo menos ele é 7º Dan em Aikido. E ele, uma outra curiosidade, última curiosidade dele, ele treinou o Sean Connery. Quando o Sean Connery voltou a ser James Bond, o Sean Connery ele fez um filme dos anos 80, que era um filme que não era sancionado pela produtora, né, da família Broccoli, né? Então não era considerado um filme oficial do 007, tanto que no mesmo ano você tem 2 filmes 007, o Octopussy, que é com o nosso querido Roger Moore, e esse filme Never Say Never Again, que tem até, eu acho que eu sempre confundo as Batman Girls aí, a Kim Basinger tá no filme. Que o interesse amoroso dele. Mas olha, isso aí que você acabou de falar dá sobe um pouquinho ali os pontos de XP do Steven Seagal de forma circunstancial, porque ser treinador de um James Bond é algo a se valorizar, com certeza. Mas era um James Bond velho já, né? O Sean Connery tava bem tiozinho quando ele voltou ali, né? Ele tava já beirando os seus 50 anos ali, né? Mas o James Bond, ele ganha pelo carisma, né? Sim, com certeza. Você tem que ser muito carismático e canastrão. E eu achei bacana também, você colocou nas curiosidades, né? O fato do navio realmente ser verdadeiro. E é um navio antigo, né? Talvez ele realmente estivesse se aposentando, né? E ele tava realmente, né? Assim, esse USS Missouri, ele tava realmente se aposentando na época. Só que o filme não foi gravado nesse USS Missouri, foi gravado em outro desses porta-aviões, realmente, que é um que já estava realmente decomissionado antes da gravação do filme. Só que assim, tudo que você vai fazer e você referencia o exército americano, a marinha americana, eles são muito chatos de ter uma aprovação. Então você tem que mandar o roteiro para eles darem uma olhada antes. Então tem tudo que envolve o exército americano, assim como o Top Gun, por exemplo, né, que envolvia a Força Aérea, tem que ser tudo muito vetado ali, né? E então pode ser, já teve casos de filme como aquele querido Iron Eagle, né, o Águias de Aço, que não foi sancionado pelo exército americano e o filme é terrível. Esse foi sancionado pela Marinha Americana e foi gravado num navio que já estava decomissionado, mas não era esse aí que eles falam, né? Que é o USS Missouri. É um outro USS que eu não lembro se eu anotei aqui, mas é um USS qualquer coisa aqui. Nossa, isso pra mim foi surpreendente. O USS Alabama, não é isso? O USS Alabama, é isso, acho. Eu anotei em algum lugar da pauta, mas eu não tô conseguindo achar. É interessante, né, que eles, você vê, né, que são coisas que lembram, né, da época de guerras, né, dos anos 90, né, que eles citam ali no filme o míssil Tomahawk. Míssil Tomahawk, que era, ele era quase um, como é que fala, meio, tipo, quase um napalm, assim, né, que era um míssil que causava um estrago, acho que era quase nuclear, né? Uma coisa assim. E ele é preciso, né? Bem preciso. Sim. E era, assim, a parte técnica dá pra ver que com certeza foi sancionado ali pro exército, porque tem umas partes sobre que eles falam de míssil, e esse tipo de míssil realmente era levado por esse porta-aviões, então deve ter tido um trabalho do exército de sancionar o que passava nesse filme, não, para dar um realismo maior, né, e não ser tanta abobrinha técnica que não faz sentido. Embora tenha também um pouco disso no filme, né? Você já explicou o motivo dele estar lá como cozinheiro, né? Foi quase como uma punição, né? Sim.
E só que é aquela coisa, se ele tivesse realmente feito o que ele fez, ele tinha morrido, provavelmente. Ou sido totalmente expulso do exército, ter virado um párria, né? Mas não foi isso que aconteceu, ele só virou cozinheiro. Olha aí, tá vendo que esse filme tem bastante coisa pra falar, hein? Do nada, que parecia um filme B do Steven Seagal, tem bastante curiosidades aí. Esse filme é o filme B do Steven Seagal. Esse baseado na carreira do Steven Seagal, esse é o filme A, né, do Steven Seagal. Ah, tem razão, tem razão. Quer falar do filme, o resumo do filme em 5 minutos? Por favor, é um dos momentos mais esperados que nós temos aqui. Será que é mesmo? Não sei. É um momento que eu falo que nem um louco, eu saio meio desnorteado, mas vou tentar. Vamos lá. Vamos lá, então. Vou até colocar o cronômetro, porque eu gosto de ver como é que tá meu tempo nesse momento do podcast. Vamos lá. Cara, então é um porta-aviões que o Steven Seagal, ele é malandrilson, ele fala com todo mundo. Ele não pode ter rabo de cavalo nesse filme, porque o exército não deixa ter rabo de cavalo, então pelo menos isso eles levaram em consideração. Ele já toma um pito do capitão, que é o nosso querido Gary Busey aqui, que o nome dele é o Commander Krill, né? Comandante Krill. Ele toma um pito porque ele tá sem uniforme. E ele vai lá, ele conhece todo mundo, ele rola um breakdance ali com a galera, querendo passar de amigão da galera, como se todo mundo amasse ele, mas com certeza no background ele tava todo mundo querendo matar o desgraçado. Então tem um momento ali embaraçoso dele vendo dançar o breakdance. Chega um sargento ruivo careca, manda eles fecharem a cozinha para todo mundo pro deck, mas o Steven Seagal caga para todo mundo que tá com patente acima dele, porque ele é amiguinho do capitão. E aí o Krill, que é o nosso querido Gary Busey, fala que vai ter uma festa para ele, depois de ter um evento, que é um evento que é aniversário do bombardeio do Pearl Harbor. Eles vão então para Pearl Harbor, vai ter um evento com o presidente lá na época, que era o nosso querido George Bush pai. Rola isso daí, eles decidem fazer uma festa de surpresa pro capitão. O capitão detesta a festa surpresa, o Steven Seagal também, porque ele é o pinche ali do capitão. E decidem chamar a galera da banda e, sei lá, um helicóptero que chega com 800 terroristas, não sei, 800, não sei quanto, cara. É muito estranho isso, nunca sabe quantas pessoas entraram no navio ou não, mas era um helicóptero cheio de gente, com o Tommy Lee Jones vestido de full rockstar ali, fazendo um overact, enchavecando a menina que é a capa da Playboy, teoricamente vai sair do bolo. Um bolo fake, né, estilo Marilyn Monroe. Steven Seagal falando que ele tem que se cuidar e etc. Ele arruma uma treta, dá um soco no Gary Busey e é preso dentro da geladeira ali das carnes, né? O vulgo frigorífico do nosso grande navio. Então começa a rolar festa, a banda realmente toca, depois você descobre que a banda é um disfarce, todos eles são terroristas. Tommy Lee Jones, ele dá uns tiros na cara do terceiro no comando e, de repente, você descobre que o comandante Krill, que está numa cena ridícula, vestido de mulher, bem travecão, vai chegar na cabine do capitão e você descobre que ele está mancomunado com esse pessoal, dá um tiro na cara do capitão e toma controle do navio. O Tommy Lee Jones faz o parte dele, pergunta quem é o mais ranqueado, dá um tirambaço na cabeça. O garçom e a banda inteira falam que agora o Krill tá no comando. Steven Seagal fala que é barulho de tiro, todo mundo caga pra ele. De repente, o cara que tá cuidando do Steven Seagal preso na geladeira chega lá, ele toma um tiro na cabeça também. E o Steven Seagal sai ali fazendo a rapa, mata 2, mata 3, mata 1000. E aí a cozinha era tão longe que ninguém conseguiu identificar que era tiro. E o soldado liga e sai todo mundo atrás, porque ninguém consegue falar com o pessoal que vai checar a cozinha. O nosso querido Steven Seagal, ele começa a fazer o desarme do pessoal e ele sai matando lá, se esgueirando, tipo John McClane, até ele ver a nossa querida stripper Ellen Lennox saindo do bolo como se nada tivesse acontecido, porque ela tinha tomado um remedinho para se acalmar e dorme no meio do rolê. De repente, ele não sabe o que fazer com a tiazinha e fala, ok, você vai comigo, porque ela começa a fazer um drama quando ele decide trancar ela no armário. Tommy Lee Jones começa a tomar
tomar o controle do navio, manda todo mundo, ou pelo menos a maioria da galera, para um lugar que pode ser facilmente inundado, que vai ser usado para depois ficar negociando com o nosso querido Steven Seagal. Todo mundo atira no Steven Seagal, mas é óbvio que nada rela nele. Ele joga um removedor de tinta e faz um helicóptero explodir, o helicóptero que vai tentar salvar eles lá. Aliás, o helicóptero que estava encouraçado dentro, eles iam usar para fugir, o Steven Seagal explode ele. A stripper começa a fazer graça lá e o Steven Seagal se põe em perigo para tentar salvar ela. Ele meio que não consegue, mas ela acaba salvando ele para mostrar que, nossa, ela nunca fez isso na vida, mas agora ela tá com o Steven Seagal e ela é má. Rola um diálogo bizarro entre a CIA e o Steven Seagal no meio do tiroteio, porque daí você descobre que a CIA conhece o Steven Seagal, não sei como, talvez porque ele é maravilhoso e foda e sempre é muito acima dos outros. Ele demonstra toda a sua habilidade e ele faz laços muito bem, ele faz tipo uma armadilha para empalar um cara vivo com uma viga, com um nozinho. Ele com uma faquinha mata uns 4, porque ele tem que ter a cena de faquinha em todo o filme dele. Steven Seagal começa a negociar e você descobre que o Steven Seagal, ele tinha roubado, isso não faz o menor sentido, ele tinha roubado um submarino algum tempo antes, tudo isso para roubar as ogivas nucleares que tinham nesse barco. Assim, era muito bizarro, porque eles falam de ogiva nuclear o tempo inteiro, mas assim, se explodiu ou não explodiu, tudo bem, tanto faz, ninguém liga. Aí os terroristas vão atrás derrubam um helicóptero que estava tentando chegar lá para salvar. Steven Seagal decide fazer uma bomba com o que sobrou do míssil, usando uma camisinha para segurar a explosão. Meu Deus do céu, a parte técnica desse filme é uma bagunça. Daí tem uma galera que sobra, que é uns coadjuvantes que ficaram presos em outro lugar, e eles viram tipo o grupo de detonação. Tem inclusive um tiozinho que tá lá, que era veterano de Segunda Guerra, que estava nesse navio, sabe-se lá por quê, por causa do evento que ia rolar de Pearl Harbor. Ele decide virar um bombardeio, eles acabam detonando o submarino que estava tentando roubar a bomba. O Gary Busey estava lá, ele é explodido junto. Ai, meu Deus, acontece tanta coisa nesse filme. O barco tá todo fodido, metade explodido. Tommy Lee Jones fica zoando ele. Ele liga pra CIA e aí você descobre que tinha um ex-cara, um parceiro que tentou ferrar o Tommy Lee Jones, que ele é meio escrotão e tá na reunião da CIA. Ele tenta fazer com que o culpado da parada seja o Steven Seagal, mas como isso vai acontecer, o Steven Seagal salva o barco inteiro. Óbvio que tem a luta de... Ele já matou uns 35 caras até então. Ele tem a luta final com o Steven Seagal. Óbvio que é na sala de controle do nosso querido USS... alguma coisa aqui que eu esqueci. Eles saem na porrada. O Steven Seagal mete uma faca na cabeça, no meio, cara, no crânio. Ele estourou o crânio do Tommy Lee Jones com essa faca. Tommy Lee Jones, ele tá muito canastrão nesse filme. Ele fala um monte de frase de efeito. Ele faz de mal o tempo inteiro. Tá totalmente translocado. Mas ele enfia a faca no Tommy Lee Jones bonecão. Steven Seagal pega os códigos de volta. Antes disso tudo acontecer, o Tommy Lee Jones lança 3 mísseis em direção à costa. O Steven Seagal consegue destruir 2 deles. Não sei como, mas a tecnologia aparentemente é maravilhosa nesse filme. Tem que chegar ao final do filme que ele passa os códigos para desativar para a base. É claro que ele coloca um disquete sempre salvando o mundo, digita os códigos que a CIA passou, explodindo o míssil. No final tem uma grande festa e eles enterram o capitão, ele dá um beijo na menina, porque Steven Seagal tem que pegar alguém em todo o filme. Ele faz uma piadota com a modelo lá e dá um beijo nela. E termina o filme com todo mundo no enterro do capitão. E eu passei, como sempre, 8 minutos e 15. Uau! É impossível falar em 5 minutos sobre esse filme. E eu não me dava conta como acontecem coisas nesse filme. O roteiro vai e vem várias vezes, hein? Sim, cara. Sabe que vem várias vezes também? As roupas do Tommy Lee Jones nesse filme. Ele entra como meio roqueiro, uma roupa meio assim, né? Cara, isso é um erro de continuidade bizarro. Depois a gente vai falar um pouquinho dos erros de continuidade. Mas, cara, esse filme... acontece muita coisa. O pessoal que tá lá dentro, assim, chega o pessoal de helicóptero e não dá pra saber quantas pessoas entraram nesse helicóptero, quantas pessoas entraram nesse barco.
Você nunca sabe o tamanho da gangue, porque, por exemplo, ali, você chega no Duro de Matar, ele sabe, cara, são 8 caras, eu já matei 2, 3, e assim ele vai contando quantos matou. Esse não, é assim, é o exército, é só pra ter ele destruindo o exército inteiro, praticamente, sozinho. Você tem razão quando você questiona o número de pessoas que chegaram naquele helicóptero, pelo amor de Deus. Mas, bem, o helicóptero militar, mas quantas pessoas cabem naquele helicóptero militar, cara? Porque veio, assim, era uma banda, veio cheio de instrumento, teoricamente eles eram uma banda, não era um grupo de terroristas, e parecia que tinha meia dúzia, cara. Você vê o pessoal descendo do helicóptero, é uns 25, 30 caras, sabe? E quando eu vi o filme, eu fiquei questionando, poxa, é um navio militar, com militares, e foi tomado, né, com pouca gente, isso realmente chamava atenção. E sim, não sei, era uma festa, mas ninguém tinha uma arma ali. Pois é. Agora, se o capitão, não, eu acho que o crew, né, o crew ele não era capitão, era comandante. O crew era comandante, era o acima, aliás, ele era comandante. Capitão é o capitão do barco, que é o tiozinho que morreu lá, que ele matou. Ele era comandante. Então, o crew, ele... Por que ele se vestiu de mulher? Você não precisava, ele já ia matar o capitão. Não sei, cara. Acho que é aquela coisa. Vamos fazer o Gary Busey pagar uma vergonha extraordinária e vamos vestir ele do pior traveco do mundo ali? Não faz sentido nenhum ter essa situação, viu? Se ele já ia matar o capitão. Aliás, é muito... cara, tem aquelas coisas de filme dos 90 que o pessoal vai sempre pro ridículo e pelo fácil. Só que assim, não faz muito sentido. Se ele já tava indo lá, era só ele abrir a porta e atirar no capitão. Não tinha por que ele fazer toda aquela cena de se vestir de mulher e... Não fez sentido nenhum. Agora, eu vou te falar uma coisa. A atriz não, né? A modelo, capa da Playboy, ir num navio em que só tem homens, né? Sim, ela é a única mulher no navio, né, cara? Dançar num bolo pro capitão é muita coragem. Não, essa mulher, ela ia ser... Se não fosse o Steven Seagal ali, pelo menos estuprado uma vez, ela ia ser. Vamos ser sinceros, né? O pessoal não via a mulher há meses, sabe? O pessoal tava... na missão, quando você coloca uma mulher para 80 caras no navio, como isso vai dar certo, né? Não, a chance para dar errado é 100%. E depois ela se torna uma companheira ali, né? Sim, ela mata a gente. Tem contagem de corpos desse filme aqui. A Jordan Tate, essa famosa Erika Leniak, ela mata um cara. Mas ela mata um cara. O Casey Ryback, ela teve um curso rápido de como usar uma arma, né? Ela sai atirando. Mas a contagem de corpos desse filme são 99 corpos. Sabe quantos matou? Porque o Steven Seagal, ele tem que matar muito mais do que todos os outros. Ele era o principal, né? Então, certamente tinha muitos, né? Ele matou 61 pessoas. Ele matou quase 60% de gente que morre nesse filme. Agora, me explica como couberam todas essas pessoas em um helicóptero. Caramba, é verdade. Se eu colocar que ele só matou gente ruim, tinha 60 terroristas. Como pode isso? Pelo menos, né? Pelo menos. Porque o Ramírez, que é o amigo dele, o amigo dele latino, matou 3. A Jordan matou 1, o Granger matou 1 também. E cara, foi então 65 terroristas praticamente, cara. Tudo bem que poderia ter os infiltrados, vamos pensar, né? Tem uma galera infiltrada que tava ali junto, né? Que tava só dentro do navio. Exato. Mas é muita gente. Você tem que se desprender da realidade. Chegou um momento ali que só tinha terrorista. Cara, e muita gente presa, porque também eles conseguem render a tripulação inteira. E tipo, coloca todo mundo, aliás, a maioria fica no compartimento lá, que é aquele lá que é meio inundado, para ele salvar a galera depois. E tem aquela meia dúzia que ele salva, que acaba sendo o esquadrão dele lá, porque ele toma tiro ou facada, não lembro bem o que é, que ele sai todo ferrado, 5 minutos depois ele não tem mais nada, porque... Ele tem o fator de cura do Wolverine. Com certeza, né? Aliás, ele não se machuca, né? Quase, né? Não, ninguém consegue relar nele. Ninguém consegue relar nele. E ele fez uma bomba, né? Ele fez uma bomba na cozinha também, né? Sim, uma camisinha. Bomba com camisinha. O cara é impressionante. Impressionante, cara. É muito talento sempre. Ele
ótimo cozinheiro, mata mais do que AIDS e, cara, é maravilhoso. E você falou da luta que ele sempre tem que ter uma luta de faca, né? E ele fica fazendo aqueles movimentos, né? Deve ser do Aikido com a faca na mão, né? Sim, aquela meio cobrinha no ar, assim, né? Sim, é verdade. É a técnica dele, né? Agora, a motivação dos terroristas me chama atenção. Eles queriam dinheiro, é isso? Eles queriam roubar, eles queriam vender as armas nucleares que estavam no USS Missouri, né? Ah, é verdade, para serem transferidas para o submarino que apareceu do nada. Exato. Que é o submarino que o Tommy Lee Jones tinha roubado antes. Ah, é verdade. Esse Tommy Lee Jones era zica, hein? É, safadinho ele, hein? Safadinho, hein? Por isso que ele era surtado daquele jeito lá, cara. Totalmente. E, cara, aproveitando pra gente falar das curiosidades, a gente estava falando realmente que foi filmado no USS Alabama, e eu descobri onde é que tinha anotado isso. Eu tinha anotado essas partes de curiosidades, mas na cena de abertura, e o navio que é filmado no mar é o verdadeiro USS Missouri, que existiu realmente na vida real. Ele ainda não tinha sido desativado no momento das filmagens. Mas depois daquelas cenas aéreas do começo, todas as filmagens do interior e do exterior foram filmadas no USS Alabama. Eles faziam um efeito meio de câmera para parecer que estavam no mar, sendo que estava encoraçado. Então eles só filmavam de um lado do navio, porque estava um lado no porto e o outro lado estava pro mar. Ao então, estilo de um lado Titanic, só. hein? Exato. Não, peraí, o Titanic já estava afundado, né? Não, aquela miniatura não, o filme. Aquela maquete? É, a maquete gigante lá, que eu não lembro o nome do Nossa. diretor aqui, gente. Ficando velho James mesmo. Cameron. James Cameron fez lá, né? Ele fez só. Óbvio que não tinha grana pra fazer uma réplica idêntica do Titanic, fez só de um lado. Né? É, lógico. Então, olha só, tá vendo? Eles foram criativos também, né? Se adaptaram. Sim, com certeza. E, cara, esse diretor, esse Andrew Davis, como a gente disse, ele dirigiu o Fugitivo. E o Harrison Ford assistiu esse filme aí. Ele saiu um ano antes do Fugitivo, o Fugitivo de 93, esse filme de 92. Ele assistiu esse filme enquanto ele decidia se assumia o papel principal no Fugitivo. E como já tinha definido esse diretor, ele falou, vou ver o filme desse diretor, e ele ficou impressionado com o trabalho do diretor e aceitou imediatamente o papel, já trazendo junto o Tommy Lee Jones, que ele ganhou até o Oscar pelo Fugitivo, né, fazendo o papel mais icônico dele aí, como policial que não descansava nunca, para prender o queridão, o Harrison Ford. Filme que ganhou até uma continuação, US Marshals, com o... Eu também tô tentando lembrar a sequência aí. Wesley Snipes. Mas esse filme, O Fugitivo, ele é muito bom, hein? O diretor, ele foi evoluindo pelo jeito, né? Sim, sim. Ele trabalhou com o Steven Seagal antes disso, no Nico Acima da Lei. E o Steven Seagal, ele era muito mais gente boa quando ele conheceu, mas ele foi ficando mais experiente, mais habilidoso, e ele começou a ficar meio babaca, começou a brigar com todo mundo, e o Davis, ele depois admitiu que não gostou muito de trabalhar com o Steven Seagal, e ele trabalhou de novo com o Tommy Lee Jones, como trabalhou no Fugitivo, mas ele não tinha mais saco pro Steven Seagal, não. O Steven Seagal, ele tem uma fama estranha, né? Em alguns momentos eu já ouvi falar que ele não é muito ativo lá em Hollywood, né? Não é muito bem visto. Ele é provavelmente o cara mais odiado de Hollywood, cara. Ele era bem escroto, machista. Teve um filme, mesmo na continuação desse, ele trabalha com uma atriz que era muito nova na época, que é uma atriz que acabou ficando famosa em Hollywood, né? Era a nossa querida, aguarde um momento enquanto eu estou vendo aqui no IMDb, a Catherine Hill, sei lá, ela fez um monte de comedinha romântica anos 2000, e ela nessa época ela tinha 16 anos, ela era menor de idade, e o Steven Seagal falou que ela tinha a idade da última namorada dele, está bem problemático, né? E ele já tinha 40 e tantos anos. O cara não sabe quando se calar, né? Um babaca do caramba. E ninguém gosta muito dele, e é até compreensível, mesmo porque
ele acabou sendo meio escorraçado de Hollywood, né? Os filmes que ele faz, assim, é meio... Tudo filme independente, hoje em dia faz um tempo já que ele não lança nada, mas é tudo meio que tirado do dinheiro dele e ninguém gosta de trabalhar com o cara mesmo. Então ele foi virando meio esse pária de Hollywood aí ao longo dos anos. Mas você sabe que durante o filme ali teve uma cena que... eu acho que teve duas grandes cenas assim que me chocaram, né? Uma é a facada na cabeça, né? Você... No bonecão. Uh-huh. No bonecão, né? Mas eu acho que foi bem feito, viu? Se você olhar, é realmente um bonecão, dá pra ver, mas é rápido, né? Quando eu assisti de novo, eu até voltei 3 vezes pra ver. E achei essa cena até bem interessante. Agora, uma cena que me chocou bastante foi quando o comandante Creel foi lá e cuspiu na sopa que ele tava fazendo, cara. Aquilo é de uma escrotidão, né? Ali ele mostrou que ele era mal, né, cara? Cuspir na sopa é coisa de vilão, É coisa de vilão, é tipo chutar cachorro. Cara. Exato. Quem faz isso, né, cara? Quem faz isso? Quem cospe na sopa dos outros. E era uma sopa ali, mano, um caldeirão de sopa que dá para alimentar uma sociedade quase, né? Não, do navio inteiro, né? E o Creel, você falou, o Creel, eu não lembrava, ele morreu no submarino, né? Ele tava no submarino tentando se livrar dos filmes. Inclusive, eles têm até um momento que eles têm que falar que tudo bem você naufragar aquele submarino com a bomba atômica, porque bombas atômicas não funcionam assim. Então, você pode explodir o navio inteiro, a bomba atômica só vai para o fundo do oceano de acordo com eles. Então, tudo bem você bombardear uma bomba atômica. E é claro que o único que sabia disso é o nosso Casey Ryback, né? O vulgo Steven Seagal. Claro, porque ele sabe tudo, né? Ele é sempre Steven Seagal, no final das contas, tem uma lenda também, né? Steven Seagal, lutador, é igual o Chuck Norris, né? Só que o Chuck Norris, na verdade, foi 7 vezes campeão mundial de karatê, né? Enquanto isso, o Steven Seagal diz aí que é o Bambambam do Aikido, mas nunca ganhou nada. É aquela coisa, jogou onde? Ganhou de quem, né? Ninguém sabe. Cara, você anotou alguma das melhores frases do filme que você achou? Olha, eu não notei muitas boas frases desse filme, né? É porque ele mal fala, né? Ele mal fala. Isso é verdade, né? Ele não fala muito, né? Ele não fala muito. A voz dele é sempre assim. Todas as vezes que ele fala pra dentro, bem baixinho. Você tá conseguindo me ouvir, Everton? Olha só, mas eu vi a versão dublada, né? Como sempre, os dubladores brasileiros sempre ajudam os filmes, né? E no caso do Steven Seagal não é diferente. Cara, você não tem mais filho criança, né? Não tem muito por que você assistir filme dublado, né? Mas assim... Mas esse filme eu vi quando eu era criança. Porra, cara, você não é mais, né? Cara, mas você tem frases, eu sei que você tem frases. Eu sim, eu inclusive teve até uma frase que eu voltei para pegar a frase eu vi em legendado, mas eu falei, cara, eu quero ver como você vai traduzir essa frase. Tem uma frase que eu achei que era muito legal, que depois que ele dá o soco na cara do Gary Busey, né, do Creel, o Creel fala, agora eu sei porque você é o cozinheiro, você bate igual uma bicha. Eu tive que voltar para ver como é que era a versão em português, essa versão em português. E, cara, não tem tantas frases, mas tem mais algumas aqui, né? E quando o Stranix, né, que é o Tommy Lee Jones, ele tá falando com o pessoal da CIA, ele fala... Tem que ter frase de efeito do vilão sempre, né? E... Você tentou me matar, seu desgraçado? Bem-vindo à revolução! E ele leva embora as armas. O Tommy Lee Jones nesse filme, ele tava surtadaço, né? Surtado. E ele canta também, né? E ele cantou. Ele toca uma gaita fake ali, né? Uma hora que ele fica meio com a gaita, mas com certeza não era ele que tava tocando. E... Olha, o plano dos caras era bem elaborado, porque eles até levaram músicos de verdade. Né? Sim, músicos que sabiam atirar, né? O que é o mais importante. Exatamente. Imagina a contratação do currículo dessas pessoas, né? Exato. Você aceita ser terrorista? Exato. Músico, terrorista, ex-guerrilheiro da sei lá, FARC, alguma coisa. Uma outra frase que eu acho muito boa é quando ele finalmente resgata a capa da Playboy, né? A Erika Leniak. Ela pergunta, quem é você? Forças especiais? Ele, sou só cozinheiro. Oh, meu Deus, nós vamos morrer! Como toda donzela em perigo, né? Tem que ser socorrida, etc. Sempre tem que ser estridente, sempre tem que ser
translocada, né? Então é o normal de filme de ação. Eu só fiquei, assim, você vê que o Ryback, ele é um inconsequente, né? Que no final ele leva ela, né? Ele não tá nem aí, ela ficou com medo de ficar sozinha, trancada. Bom, se bem que ele tava querendo trancar ela num armário, né? Mas que convenhamos, seria a coisa mais segura a fazer, né? Porque se ela ficasse quieta, a não ser que alguém, sei lá, atirasse por engano no meio de uma luta naquele armário, ela saía viva dali. É só você fazer, você fica quieta nesse armário trancado, ninguém nem tava lembrando dela no rolê, entendeu? Ela ia ser muito mais segura. Aliás, todo mundo tava muito ansioso por ela, mas esqueceram dela completamente, né? Era só dar mais uns 3, 4 remedinhos para ela dormir dentro do bolo de novo e acordar depois que rolasse a parada toda, entendeu? É verdade, porque a parada toda foi bem rápida até, né? Uhum. E você sabe o que me chama a atenção nesses filmes? Que depois na sequência, eu assisti Força Aérea 1. Cara, sabe que eu nunca vi esse filme inteiro? Eu só vi partes, assim. Ah, esse é um filme digno de virar um Rebobina Cash, com certeza. Né? Com certeza. E aí, quando acontece alguma situação, eles criam uma sala de guerra lá no Pentágono ou em alguma área do governo, e sempre eles ficam ali, vamos chamar o presidente, vamos chamar o vice-presidente, né? E nesse filme também, como todo filme que acontece com terrorista, eles fizeram a mesma coisa lá, né? Fizeram aquela sala de guerra, e tem uma hora lá, vamos acordar o presidente, né? E havia uma ameaça deles bombardearem o navio, né? Chega uma hora que vai o helicóptero, eles lançam um lança-torpedo no helicóptero, quando começa a ser descoberto, né? Porque no começo fica naquela, o que está acontecendo? Um helicóptero foi lá e não voltou. De onde saiu você não pode desviar o helicóptero assim. Eles mandam um outro helicóptero para checar. Acho que tem uma hora que eles mandam um caça também, né? Que eles derrubam o caça, se não me engano, né? Derrubam o caça, é verdade. E, cara, assim, hoje em dia, um drone resolvia essa parada, né? Cara, quem tá lá dentro... Mudou. Vai todo mundo ali, já era. Tudo mudou. Hoje em dia seria muito mais rápido, né, a solução. A não ser que tivesse Steven Seagal, né? Se fosse Steven Seagal... Não, se fosse Steven Seagal... E você vê que o Steven Seagal, ele consegue um telefone, liga lá coincidentemente, acaba ligando na sala de guerra, do Pentágono, né? Exato. Do Pentágono, né? Lógico. É muito interessante que todo mundo desconfia dele, mas tem lá um general que conhece ele, né? Todo mundo... Não, esse cara, ele é ponta firme, ele é um dos nossos melhores caras que já trabalhou no exército. Meu Deus do céu, Casey Ryback está lá? Uau! É isso mesmo, cara. Tipo, ele é o melhor dos nossos soldados. Mas ele é um cozinheiro. Exato, mas ele é um cozinheiro do navio. Parece que ele era contingência, né? Se der tudo errado, esse cara aqui, ele é o cozinheiro. Rapaz, mas você sabe que isso pode ter sido muito bom. Os cozinheiros que de plantão assistiram o filme adoraram, viu? Com certeza. Deve ter feito muito sucesso na Convenção de Cozinheiros de Nova York de 1993. Cara, você notou alguns erros de continuidade pra gente falar? Anotei alguns aqui, hein? Fala aí os seus, porque eu não anotei. É claro, né? Imagina que você vai anotar. Mas eu vou anotar. Cara, a pauta, você tem que lembrar da pauta, né? É difícil isso. Cara, quando o pessoal tá liberando quando o Ryback tá liberando os companheiros e eles libertam os marinheiros que estão sendo afogados lá, porque chega uma hora que o Tommy Lee Jones ameaça afogar a galera que tá presa, né? Tem um terrorista com bigode marrom, ele é morto 3 vezes diferentes, cara. Assim, parece tipo, cara, a gente tá com pouca gente nesse dia de gravação, mata esse cara 3 vezes e ninguém vai ver. Ele é o terrorista que ele leva um tiro e rola pra escada abaixo, assim, cara. E tinha muito disso nos filmes dos anos 80, né? Havia muito disso, né? Sim, cara, os cortes, não tinha uma coisa chamada, que tem muito hoje em dia, que é um cara muito caro, que é o continuista, que ele tem a certeza que a cena tá continuando, a cena posterior tá continuando do jeito que estava sendo gravada antes. Então, quando o Seagal, por exemplo, tá lutando com o Tommy Lee Jones, o Seagal recebe um corte, ele toma um soco, né, do Tommy Lee Jones, uma das poucas vezes que ele toma soco em qualquer filme, que ele tem um corte aberto na sobrancelha esquerda. Cara, corta a cena, o corte desapareceu. Mas ele volta depois, no outro plano, entendeu? Então ele... sem o corte, com o corte, sem o corte de novo, e ele volta depois. Não tinha, então, esse continuista, com certeza. E mesmo outro erro de continuidade terrível, cara, é quando ele entra no barco, ele tá
Com certeza tem uma cena que foi gravada para estar depois no filme, quando ele já tinha trocado de roupa, colocam no meio ali. Então ele entra e ele tá com aquela jaqueta de rockstar, né? Uma jaqueta com um negocinho brilhante atrás e tal. Ele vai lá e faz. Ele tá de bandana. E aí, de repente, em 5 ou 6 minutos de filme, depois que ele aparece, ele tá com uma. Quando eles começam a assumir o navio, ele tá com a roupa preta de novo. A roupa preta que ele fica o resto do filme. E aí corta a cena, ele tá com aquela jaqueta que ele entrou outra vez, sabe? E isso acontece umas 3, 4 vezes, cara. E a gente não prestava atenção nesses detalhes, né? Imagina, a gente queria ver gente morrendo de jeito estranho, cara. A gente nem ligava. A gente queria ver gente empalada com o mastro do navio, cara. Isso que é importante. É só o que faltou. A curiosidade também é que o helicóptero que nós estávamos falando, que trouxe uma centena de pessoas, de terroristas, ele explode também, né? Exato. Esse é o que ele explode quando ele começa... Aquela vez que ele tá fugindo, um pouco antes dele ser pego, né? Dele ser pego e logo depois a mocinha salva ele, né? Ele destrói aquele helicóptero também, meio que sem motivo, né? Como se fosse uma tática para o pessoal não conseguir fugir ali, né? Então é uma estratégia muito boa, né? Que ele também poderia usar, né? Também. Cara, tem outros erros de continuidade. O oficial da CIA, no quartel-general, quando vai falar com eles, um telefone que não tem um cabo conectado. Ele é um telefone com fio, mas sem fio naquele momento. O Capitão Adams lá, quando o capitão do navio ele tá morto, ele morre ele morre na cadeira, né? Ele toma um tiro quando o cara entra na sala, quando o crew entra na sala. Mas mais tarde, quando o Ryback chega na sala, ele tá com o corpo no chão. Ou seja, ele tomou o tiro na cadeira, ele ficou travado para trás e de repente ele caiu, né? Sendo que isso nunca aconteceria por causa de rigor mortis, que é o corpo ficar duro quando morre. Bom, não sei. O pessoal ficou procurando algumas coisas também na cabine lá do capitão, né? Sim. Inclusive, o Tommy Lee Jones está com uma outra roupa quando ele vai para a cabine do capitão, uma outra roupa diferente. Ele trouxe tudo o guarda-roupa dele. Aliás, ele é um terrorista fashion. Terrorista fashion, com certeza, cara. Com certeza. Ai, cara... Vamos falar do nosso prêmio Cigano Igor de atuação? Vamos, esse filme, eu já tenho o meu aqui, hein? Vamos lá, quem é o seu, então? Olha, eu fiquei muito assim, né? Pensativo, acompanhando o filme. Você conseguiu ficar pensativo nesse filme mesmo, então? Tem que analisar de alguma forma. Eu vou te falar que quase que eu escolho o Krill, né? Porque aquela dança, eu achei desnecessário ele se vestir de mulher. É uma dança horrível. Dança horrível. O Tommy Lee Jones como terrorista, ele péssimo como terrorista, né? Estratégia dele zero. Ele citando Patolino toda hora. A gente nem falou disso, o cara gostava de desenho, né? Ele ficava falando de desenho toda hora. É verdade, cara, sim. É verdade. Ele curtia desenho demais. Agora, a Jordan Tate, né? A Erika, pra mim, ela não merece estar nessa lista porque ela fez uma dança, né, saiu do bolo. Então ela tem... O XP dela é alto, mesmo ela tendo ali, né? Não fazendo muita coisa. Exato. Não tem por que desmerecer. Só aquilo ali já valia um prêmio de atuação, melhor atuação do filme. Com certeza, isso é verdade. Se tivéssemos isso, ela seria escolhida. Com certeza. É claro que é o Steven Seagal, né? Nossa, cara. Perfeita análise. Não tem como ser outra pessoa nesse filme sem ser Steven Seagal. Ele não tem uma expressão, ele não fica com cara de preocupado. Cara, não dá pra entender que ele tá... Ele é praticamente o Cigano Igor dos Estados Unidos. Nossa, é verdade. Inclusive, com o rabo de cavalo parece. Sim, e cara, ele é péssimo ator nesse filme. Aliás, ele é péssimo ator em todos os filmes, mas acho que nesse filme ele e uma lada de lixo fariam a mesma função. É porque tem alguns filmes do Steven Seagal que ele se esforça, né? Tem? Esse que você... por exemplo, Hard to Kill, né? Por exemplo, ele se esforça em atuar. Eles fingem ser uma pessoa que... Agora esse aqui não, ele não se esforça. Eu acho que conforme ele foi andando a carreira dele, ele foi sendo ele mesmo, não precisando mais atuar. Então tá tudo bem. Mas aí ele merece esse prêmio, com certeza. Cara, eu não acho que ele se esforça, não. Eu acho que ele é péssimo ator em todos. Ele não se esforça em nenhum deles. Tá certo, então. Bom, então, nosso querido Steven Seagal
ele ganhou o cobiçado troféu de Prêmio Cigano Igor de atuação pro pior ator do filme. É muito merecido. Salva de palmas, salva de palmas. Salva de palmas. Muito merecido, cara. Esse péssimo ator que é o Steven Seagal. Mas esse filme poderia ficar melhor, né? Olha, realmente, com um certo austríaco americano, né? Você quer dizer? Exato. Como seria com Arnold Schwarzenegger deixando esse filme melhor, cara? Como você colocaria o Arnold nesse filme? Olha, Sem ser o stripper, né? Por favor. Ah, não. Ele seria o Case Ryback. Provavelmente ele não seria um cozinheiro. Eu acho que talvez ele seria um mecânico, talvez um engenheiro, ou um capitão aposentado. Né? Cozinheiro não, eu não vejo o Arnold, a não ser que ele fosse fazer os seus whey, né? Aqueles as bombas dele ali na cozinha, mas talvez outro tipo de segmento ali, né? Listen to me, I'm gonna cook it to you. I'm gonna cook it to you. Put the cookie down. E ele talvez não sei, pode ser que não seria Aikido, talvez ele seria mais força bruta, né? Com a metralhadora, talvez, ali, né? Não seria, ele não iria usar artes marciais, aliás, ele nunca usou, né? O Arnold, ele nunca usou artes marciais na vida dele, ali, nas lutas, né? Captain, don't do it. Commander Krill, I'm gonna kill you, you son of a bitch. Eu não sei, eu acho que as cenas de luta, de destruição seriam... provavelmente ele ia destruir metade do navio. Cara, o Arnold, ele sairia com a metralhadora aquela metralhadora que fica presa no helicóptero, que é aquela giratória. Sim, ele ia tirar aquela porra, ele ia colocar no braço direito dele e sair assim no barco. E pronto, acabou, cara. Acabou. Ele ia destruir o barco com mais facilidade do que o Steven Seagal destruiu, com certeza. Mas ele salvava ali muito mais rápido. Muito mais rápido. Você consegue imaginar o Tommy Lee Jones lutando com o Arnold? Nossa, cara, como isso, né? Como? Essa luta ele ia atravessar o Tommy Lee Jones com um soco, né? Ele ia empalar o cara vivo. Sem condições. Não ia sobrar nada, E com certeza até a cena dele malhando no deck, assim, né? Fazendo abdominal no deck com o pessoal. Nossa, como você é forte, Riley. Yeah, do it. Ia ser bem épico e explosivo, com certeza. Com certeza, cara. Arnoldão deixaria... O Arnold deixa todos os filmes melhores e com certeza ele deixaria esse filme muito melhor, cara. Muito melhor. Você sabe que tem uma curiosidade que nós poderíamos sempre falar, e infelizmente só um dos filmes que nós falamos teria, que seriam jogos de filmes, né? Esse filme não teve jogos, mas, por exemplo, o Predador, que nós falamos no primeiro episódio, teve bastante jogo de videogame, né? Virou uma grande franquia, né? Sim, mas é que muitos dos filmes que a gente vai falar, por se passar nos 80 e 90, por exemplo, se for falar de jogo, teve, sei lá, jogo do Duro de Matar, o jogo do Predador, mas óbvio que tem umas adaptações um pouco mais novas, mas os jogos da época eram jogo de Mega Drive, né? Jogo de Mega, tudo assim, jogo antiguinho mesmo. Master System, no máximo ali um Super NES, né? Mas olha, esse filme, embora a gente tenha tido uma percepção, eu vou dizer quase negativa por conta do ator, eu acho que esse filme é muito bom. Eu não sei qual é a sua nota pra ele. Ele não é um filme excepcional, né? Mas eu acho que a nota do MDB tá perfeita pra ele. 6,5 é a nota desse filme. Já que a gente tá falando de notas do filme, eu daria uma nota 7 pra esse filme, cara. Eu daria uma nota 7 porque ele é um filme que se esforça. Pô, é um filme que foi gravado... grande parte dele no encoraçado de verdade. É um filme que tem uma produção boa e muito acima de filmes de baixo orçamento como o nosso último querido American Ninja ali, né? Não dá para comparar o nível de produção, né? Mesmo porque um custou 10 vezes o que o outro custou. Mas eu gosto desse filme. Eu acho que é um filme que óbvio que tem coisas que ficam datadas, como a maioria dos filmes que a gente vai falar, mas é um filme que é muito honesto, muito mais honesto do que a atuação do Steven Seagal nele, com certeza. E um filme que foi rentável, teve o segundo filme, né, porque deu dinheiro, a galera foi ver o filme, né, isso com certeza tem seu valor. Sim, eu gosto, esse filme, cara,
uma curiosidade aí, ele foi indicado a 2 Oscars. Uau! Edição de som e edição de efeitos sonoros, cara. Fomos surpreendidos novamente, hein? Não ganhou, mas, pô, o filme normalmente aqui é mais indicado para Framboesa de Ouro do que para Oscar, né? Então, pô, teve esse mérito aí. Tecnicamente, ele é um filme muito bom. Eu acho isso que faz a nota dele ser uma nota 7, cara. Uma nota 7, então. Vamos arredondar pra cima. Ficando 7. E aproveitando que a gente tá falando, cara, tem alguns filmes para que você queira indicar nessa mesma pegada? Eu indicaria o filme do qual ele se baseou ali na teoria, né? Que seria Duro de Matar, que é um filme que todo mundo tem que assistir. É mandatório, é regra, é lei. Você não tem opção, você tem que assistir o filme. De Matar, ele é maravilhoso, é uma obra-prima, né? Eu acho que quando a gente fizer um ano desse podcast, a gente pode falar de Duro de Matar, cara. Não, eu acho que você, pronto, quando for Natal, no final do ano, falaremos. Esse é o episódio de Natal, com certeza. Esse episódio de Natal. Será o episódio de Natal. Cara, eu queria indicar outros filmes bons do Steven Seagal, ele não tem tantos assim, mas ele tem alguns que eu gosto de indicar. Eu acho que Marcado para a Morte é um filme, ele é de 1990, um pouco antes desse filme. E é um filme que ele se envolve com uma gangue, um grupo narcotraficante jamaicano. Filme muito bom. Pegada meio supercine, mas muito bom. Nico Acima da Lei, que é o primeiro filme dele. O Nico Acima da Lei, ele faz um policial, que a irmã dele tem problemas e ele é muito querido pela sociedade, o que ele nunca é, na verdade, o Steven Seagal é uma merda. E tem o Difícil de Matar, que é o filme que a gente citou aí, que ele interpreta com a mulher dele na época, a Kelly LeBrock, famosa Mulher Nota 1000. Kelly LeBrock. E, cara, são os filmes bons do Steven Seagal, cara. Depois disso, qualquer coisa que você for ver dele, tome cuidado aí. Nossa, você falou da Kelly LeBrock, essa atriz, ela é linda, hein? Nossa. Ela passa hoje em dia, tá? Então, cuidado aí. Bom, fica só na memória, né? Fica na memória. E é isso aí, fechou então? Fechou. Esse foi o filme Força Alerta. Força em Alerta. E Mr. Everton, qual vai ser o filme que a gente vai falar na semana que vem, meu caro? Será do ilustre, do grande lutador Jean-Claude Van Damme, o filme Time Cop. Nossa, Time Cop, esse filme tem de tudo, cara. Tem viagem no tempo, tem espacate e, cara, esse filme é maravilhoso. Eu espero que vocês curtam muito, porque esse filme eu amo. Vou ver de novo, já vi esse filme umas 35 vezes, mas, cara, vale a pena cada vez que a gente vê. Time Cop merece, porque realmente você falou, tem viagem no tempo, já me ganhou. Exato. Cara, é isso aí então, Mr. Everton. Valeu. Até a próxima. Valeu. Aquele abraço. Até a próxima. Abraço.